irmão do Lula veio falar, né? Eu ia falar o tio Chico. Não. Tá aqui o Frei Chico, né? E é verdade, é uma opinião unânime, né, Helder, de que esse é o governo mais difícil e que eu não sei por que o Lula foi se meter nisso. Que bom que ele fez isso, né? Porque se eu tiver... É complicado, né? Muito complicado estar nesse governo com esse Congresso, com esses empresários, com essa imprensa, com todo mundo, né? E com o país, né, entrando numa teocracia aí, né? Também. Irmão de Lula critica juros, oposição e cita início difícil. Em entrevista ao blog do Noblar, Frei Chico, tio Chico, não, Frei Chico, diz que Lula enfrenta seu pior início de governo. O mais difícil, mas aposta numa melhora. Vamos ver ele falando aqui, Helder. Frei Chico, que avaliação que o senhor faz desse início de terceiro mandato do Lula? Como é que o senhor está vendo até agora a condução do governo? A avaliação que eu faço é muito boa. Eu acho que eles fizeram, em 90 dias praticamente, muita coisa. Eu acho que está faltando mais divulgação. Porque o governo pegou o governo federal, em um momento, pegou muito destruído. E a máquina interna, ela continua ainda mesmo praticamente, continua não. Tem muita gente ainda para atrapalhar, mas de qualquer forma eu acredito que o governo está acertando na sua política. Mas não vamos se iludir que falta muita coisa para fazer. Eu acho que nós só podemos avaliar o governo Lula no próximo mandato. Mas até lá vai ser feito muita coisa, espero. Se for comparar com o início dos outros governos do Lula, esse é mais difícil. É mais difícil porque os outros ainda deixavam pessoas que se preocupavam com a administração pública. E ele deixou um pessoal que se preocupa com eles mesmo. O objetivo deles é excluir o pobre e o povo das decisões políticas e gastar o dinheiro da maneira que eles acham que é. Eu chego até a aprofundar mais. Eu acho que eles achavam que o país é deles. Eles fazem o que eles querem. O presidente Lula tem enfrentado algumas questões, em especial na área econômica, que se percebe que ele tem uma urgência em resolver questões econômicas para poder dar resultado no social. Ele sabe que uma coisa anda colada na outra. Essa questão dos juros, por exemplo, você acha que ele está no caminho quando ele confronta o Banco Central? Como é que você vai? Você fala de juros, eu lembro o seguinte: esse país é dirigido por uma elite econômica, nem industrial não é. Tem alguns industriais, mas os setores econômicos, setor do agronegócio, setor banqueiro. Esse país, a política que eles adotaram nos últimos anos é essa. Agora, é uma vergonha, porque é um país que tem juros. Se eu atrasar meu cartão de crédito, eu vou pagar 12% ao mês. Quando a inflação de um ano, ela chega a 5%, 6%. Chegava, agora talvez um pouquinho mais. Então, você veja que nós estamos numa contradição tremenda do próprio capitalismo. Nós não trabalhamos, chamamos produzindo, nós só estamos tentando viver só do rentismo. Então, essa gente é totalmente fora da realidade brasileira. O Brasil é um país muito carente, nós precisamos de produção, nós precisamos investir nisso. Agora, só o governo federal pode fazer isso. Tem que usar outros meios, não pode esperar a iniciativa privada, porque tem um setor que até colabora, mas tem um grande setor financeiro que não quer colaborar com isso. Deixa eu com uma última pergunta sobre relação à oposição ao governo Lula dentro do Congresso. A gente vê que tem uma posição raivosa, bolsonarista, e ao mesmo tempo também tem um centrão ali que só vota a favor do governo se tiver cargo, se tiver emenda. Como é que o senhor avalia isso? A gente não quer ofender ninguém, não. Agora, o Brasil é isso. O povo elegeu esses caras. O povo elegeu até em campanhas estúpidas. E o nosso povo sofreu uma influência muito grande da ignorância, da falta de informação e ignorância. Agora, administrar isso não é fácil, não. O governo federal, e o Lula principalmente, tem tentado convencer as pessoas mais sérias que estão dispostas a salvar o Brasil de um naufrágio social. Nós temos que escapar isso, e o mundo passa por crises também sérias, mas eu acho que o Lula vai conseguir superar isso. Muito bem, meu candidato para 2026, Frei Chico para presidente, hein? O Frei lembra muito o Lula, quando o Lula teve doente, teve que raspar o cabelo, deixou só o bigode, né? São muito parecidos. A análise dele é uma análise que a gente faria também, né? Ele tá muito aqui alinhado com a Galãs Feios. Tá assistindo Galãs Feios, né, Frei?
Tá assistindo a Galãs fez, que eu sei. Mas é verdade, o que ele fala aí é a realidade, é um início de governo muito difícil. A gente falava ainda durante a eleição que o Lula 3 ia ser muito complicado, ia ser um governo de recuperação, ia ter um embate muito grande dentro do Congresso. Você tem Arthur Lira também querendo fazer com que o governo seja um governo confuso, um governo que não ande, um governo que fique pendurado no poder dele, porque é ele que decide, né? É uma decisão autocrática do Arthur Lira abrir ou não um processo de impeachment. Então, todo cuidado é pouco. E agora a gente vê também surgir uma espécie de tentativa de resgate do lavajatismo. Tinha toda aquela investigação sobre os ataques que o PCC pretendia fazer contra pessoas conhecidas. Uma investigação séria, ok. Mas aí levam lá para o Paraná de uma maneira atrapalhada, atropelando mesmo o que deveria ter sido feito. E agora a gente também coloca em risco uma investigação, por quê? Porque está na mão de Gabriela Hart, tem Sérgio Moro envolvido, tem Deltan Dallagnol envolvido, e nós vimos durante a Vaza Jato que eles são possíveis, né? Eles são passíveis e fariam tudo de novo se precisasse fazer para derrubar o Lula. Eles são, sim, capazes de fazer isso aí, cara. O que a gente está vendo agora. A gente viu ali algumas provas que são questionáveis, a gente vê o Sérgio Moro tentando vincular o Lula ao PCC, dizendo que se a família dele morrer, a culpa é do Lula. Eles vão usar todas as oportunidades para tentar vincular no Lula qualquer coisa que venha a acontecer com um desses lavajatistas. É a oportunidade perfeita. O Moro está ganhando espaço o tempo todo na imprensa. A imprensa às vezes fica falando 2 horas do Moro.